Olá, estudantes, professor Luciano, bem-vindos a esta etapa com novos e interessantes recursos para darmos continuidade às atividades de aprendizado para a nossa disciplina. A universidade, seguindo as orientações de nível estadual, federal, ministério, adotou esses procedimentos no sentido de resguardar a nossa comunidade acadêmica e, ao mesmo tempo, no sentido de manter o máximo possível o nosso calendário acadêmico. E por que isso é muito bom? Isso mantém as programações pessoais de conclusão de disciplinas, as programações pessoais no que diz respeito à conclusão de curso, formatura, ou seja, os projetos de vida estão respeitados neste novo formato. É interessante que, para a realização das nossas atividades, nós teremos um conjunto de recursos. Então, eu peço que vocês sempre estejam atentos quando acessarem o ambiente da disciplina ao aviso que vier surgir, leiam com atenção o aviso, consultem sempre as orientações gerais da disciplina. Para quê? Para ver o que está programado para aquela semana, para ver as datas dos nossos encontros, confirmem os horários. Nas orientações gerais da disciplina também tem um vídeo, o link de um vídeo, com orientações de como utilizar os recursos do nosso ambiente Blackboard. Então, qual é a ideia? Que tenhamos sempre um vídeo de apoio com conteúdo, uma exposição objetiva sobre os temas a serem tratados, um texto de apoio, um recurso visual, se houver disponibilidade de imagens, se for necessário, sons no formato de podcast com gravações e também exercícios para serem cumpridos. Então, no conjunto de atividades, vídeo, leitura, exercícios, imagens e também a nossa web conference, que será o nosso momento síncrono. Por que síncrono? Será um encontro virtual em que professor e acadêmicos estaremos juntos naquela noite, aprofundando alguns dos temas que foram trabalhados, redimindo dúvidas, conversando sobre os exercícios que serão feitos, combinando alguns elementos que possam ser importantes para a disciplina. Professor, se aconteceu de eu não conseguir assistir à web naquele momento, não tem problema, ela ficará gravada para você. O que é muito importante? Assim que possível, assista aos vídeos de cada semana, as webs de cada semana, faça as leituras, os exercícios, conheça o que foi trabalhado naquele período. Se houver a demanda pela postagem de alguma atividade, lembre-se de postá-la, inclusive como forma de registrar a sua participação e presenças. Pode haver a necessidade de ajustes no nosso calendário, isso depende das orientações que serão recebidas por parte da universidade. Então, vamos juntos. Segue mais informações para nós. Então, acadêmicos de estudo do comportamento do consumidor. Vocês vão ver uma imagem agora. Conseguem reconhecer quem é? Pensa um pouco. É bastante famoso. Esta é uma estátua, uma representação do deus Apolo. O deus Apolo, para os antigos gregos, para os antigos romanos, aliás, gregos e romanos, base importante da construção da nossa civilização, ele personificava, ele representava algumas qualidades. Que qualidades são essas? Ele representava a música, a beleza, a harmonia, a honra, as artes. Então, para as pessoas daquela época, quando elas queriam pensar em alguém que representasse esses valores, que representasse essas características, eles lembravam de Apolo, o deus para eles que tinha esta significação. Vamos agora para uma outra imagem. Vamos ver se vocês a reconhecem. Vamos ver, ela está vindo. Quem é ela? Essa também é bastante famosa. Se o primeiro está lá no Belvedere, nos museus do Vaticano, esta aqui está num dos museus mais famosos do mundo, o Museu do Louvre. Reconheceram? Esta é a Vênus de Milos.
de Milos porque ela foi encontrada na ilha de Milos. Mas é uma representação, é uma estátua, é uma imagem. No tempo que não existia fotografia, lembremos disso, é uma imagem para representar a deusa, para os gregos Afrodite, para os romanos Vênus. E o que ela representava? O que ela personificava? Ela personificava o ideal de beleza, o ideal do amor. Então, quando alguém pensava, quando alguém tivesse que imaginar que representação existia, que personificação existia para a beleza e o amor, era na figura de Vênus que essas pessoas pensavam. Vocês podem me dizer assim, mas professor, isto é algo tão antigo, será que nos dias de hoje é assim também? Vou projetar uma outra imagem, acompanhem. Vamos ver. Reconheceram quem é ela? Temos aqui uma das mais famosas modelos do mundo. Estamos aqui com a imagem, com a fotografia de Gisele. Mais do que personificar a beleza de uma mulher ou ela ser representante de uma mulher bonita, para muitos a mulher mais bonita do Brasil, dependendo do critério e do grupo que escolhe, enfim, o que ela personifica? Ela personifica uma lista de características. Se estivéssemos agora e eu perguntasse o que ela representa, algumas pessoas responderiam, ela representa uma mulher independente, uma mulher que conseguiu ganhar muito dinheiro, uma mulher que tem projeção e fama internacional, ela tem fortuna que lhe permite fazer muitas escolhas, assumir determinados posicionamentos. Ela é, sim, a representação de uma mulher de sucesso. Ela é tão a representação de uma mulher de sucesso, ela personifica tão bem isto, que esta imagem, esta representação dela, inclusive é explorada em comerciais. Vamos assistir um desses comerciais. Do you think they're ready for me? Don't move. Oh, it's so hot in here. Like this? Wait. Is it good? Gorgeous. Bigger. Bigger is better. What about ouch? Yeah, coffee, please. Don't move. Gorgeous. Oh my god. It's so hot in here. What time is it? Grab the shoe. Am I late? I'm late. I have to go. I'm late. Is it good? Hey, she's the mom. Dolce & Gabbana, the one. O que nós podemos notar no comercial que acabamos de assistir é que esta pessoa, esta modelo, com sua imagem, consegue representar todas aquelas características que haviam sido enumeradas anteriormente. Sucesso, poder, fama, reconhecimento, admiração. Não é à toa que ela foi escolhida como a garota propaganda para este comercial. E agora nós vamos pensar, por que o professor nos trouxe as imagens antigas que personificavam determinadas características, uma imagem atual que caracteriza outras características? É em função do nosso conteúdo, pois já estamos estudando as Buyer Personas. E o que é a Buyer Persona? A Buyer Persona, uma representação, é aquele cliente que possa ser representativo do cliente, que é o nosso consumidor e com o qual nós queremos ter um especial relacionamento. Por que isso é tão importante? Ora, a partir da identificação deste cliente ideal, eu posso definir estratégias de comunicação, eu posso definir melhor que produtos vou oferecer para ele, que margens de preços poderão ser praticadas, que características eu devo privilegiar no ponto de vendas e também a comunicação ou as formas de promoção que eu vou utilizar para entrar em contato com ele. Então, ao observarmos, a persona da nossa empresa, nós vemos que existe uma
possibilidade de resultados. De onde é que esse resultado é obtido? Esse resultado é obtido a partir de dados que são reais e com os quais nós trabalhamos a partir ou da média ou da moda. Então nós podemos ter uma média da idade desse consumidor. Pela moda nós podemos ver predominantemente são homens, são mulheres, com o que eles trabalham. O que dá para perceber é que, a partir da definição, das características, da identificação deste sujeito, com dados reais, nós criamos uma representação, uma personificação das características que resumem, que condensam quem é o nosso consumidor, quem ele é, que características ele tem, no que ele pensa, o que ele busca, o que nós conhecemos em essência dele. Bom, então nós temos a noção de que buyer persona é uma figura, é uma imagem, é um personagem que, a partir de dados reais, ele vem representar este cliente com o qual a nossa organização tem um relacionamento especial, ou, numa outra maneira de dizer, essa é a representação de quem é o consumidor na empresa, quem é o cliente na empresa. Para chegar neste resultado, é necessária a coleta de dados. Para eu pensar em um segmento, para eu pensar em um público-alvo, para eu pensar no perfil de um cliente ideal, então, para essas três situações, para construir uma buyer persona, para eu pensar num público-alvo, para eu pensar em um cliente ideal, para tudo isso eu preciso de informações. Obter informações não é uma coisa muito fácil. Existem sempre algumas dificuldades nessa tarefa, tanto pela recusa do cliente em responder, como o acesso até ele, a ocasião de obtenção desses dados, em que época do ano isso vai ser feito, mas enfim, por esse motivo, então, muitas empresas aproveitam levantamentos de dados para fazer mais de um uso. Desse modo, o que nós podemos pensar? Nós podemos obter dados e com esses dados termos a representação do cliente que está comprando conosco, podemos definir seria o perfil de um cliente ideal e até mesmo definir o perfil, as características de um público-alvo. Nesses três casos, nós precisamos de informações. E nós vamos conhecer que informações são essas. Vamos pensar na possibilidade de responder algumas questões. Que questões são essas? Estejam atentos que elas vão surgir na nossa tela. Bom, quem é o seu potencial cliente? Que características físicas, psicológicas, especialmente daquele indivíduo que é o responsável pela compra? É aquele sujeito que toma a decisão e que consome o seu produto, seja ele um bem ou um serviço. Temos que lembrar que existem os casos em que quem faz esse processo toma decisões para atender outras pessoas, por exemplo, crianças ou elementos, indivíduos da família. Uma outra pergunta que precisa ser respondida é: que tipo de assunto, no que esse seu consumidor está interessado? Então, vamos conversar sobre viagens, vamos conversar sobre cultura, arte, lazer, política. Qual é o assunto com o qual ele se interessa? Assunto esse que vincula o seu consumidor com a sua marca, com o produto que você tem para oferecer. Isto vai um pouco além daquelas obviedades do tipo, eu tenho uma empresa de agência de viagens e fico trazendo informações sobre pontos turísticos. É um pouco além disso. É no sentido de reconhecer que interesses o teu cliente, o teu consumidor tem, de maneira que você possa atendê-lo. Vamos imaginar que ele tem um interesse especial por gastronomia. Ora, eu tenho uma empresa de agências de viagens e eu posso sim mostrar para ele propostas de locais turísticos e que possam despertar interesse na culinária e na gastronomia da região.
Então eu posso, a partir desses assuntos que interessam para ele, lhe manter um contato, mantê-lo informado, de maneira que quando ele quiser, por exemplo, através de uma viagem, conhecer novas opções gastronômicas, ele lembre prioritariamente da minha agência. Uma outra pergunta que precisa ser respondida. Bom, o que ele faz? O que ele costuma fazer? Ele faz passeio, faz caminhada, vai no cinema, teatro, ele estuda, cuida dos filhos. Com o que ele ocupa o tempo dele? Ainda, que nível de instrução ele tem? Nesse caso, um nível de instrução em termos formais. E nível de instrução normalmente remete à profissão. Na profissão dele, existe algum desafio que ele está tendo que enfrentar? Há alguma meta que ele queira cumprir? Será que se eu sou o dono de, por exemplo, se eu sou uma loja que vende roupas alto esporte, roupas bastante elegantes, talvez ele não fique tão interessado em receber conteúdo sobre a fabricação de roupas, mas ele pode ficar interessado em ver como executivos, pessoas bem-sucedidas na área na qual ele trabalha, como que essas pessoas se vestem, ou a importância da roupa nos relacionamentos interpessoais. Percebem que, no conjunto dessas informações, nós vamos obtendo um perfil muito mais próximo daquele sujeito que compra conosco. E nós podemos representá-lo do mesmo modo que houve uma representação da música, da beleza, das artes, do sucesso. Apolo, Vênus, Gisele. Da mesma forma que houve essa representação, nós podemos criar uma representação do nosso consumidor e é nesse sentido, então, que se constroem as buyer personas. Ainda, é algo bastante importante para definirmos esse perfil, que informações ele consome, que veículos de comunicação ele assiste, como é que ele se informa, por que meios ele se informa. As redes sociais, quais redes sociais são essas? Além de ser importante, óbvio, para que tenhamos um contato, um canal de contato com este consumidor, conhecendo que conteúdos estão ali disponíveis, nós temos uma ideia, nós podemos ter uma aproximação maior do que ele tem recebido de informação. Bom, aí vem a pergunta de vocês. Professor, como é possível, além de como é possível, que informações eu preciso buscar para poder ter as respostas para estas perguntas? E o que isso significa? Para poder responder estas perguntas, são necessárias perguntas que vêm antes. Por exemplo, para eu poder dizer que características físicas ele tem, eu devo ter perguntado alguns dados do tipo demográficos. Para eu poder dizer que características ele tem em termos de preferência, eu tenho que ter perguntado para ele o que ele aprecia, como que ele ocupa o tempo dele, que hobbies que ele tem, que informações ele busca, de que maneira ele busca essas informações nos meios pelos quais ele faz uso. Para que possamos aprofundar então os nossos conhecimentos, nos materiais didáticos da disciplina já está disponível para vocês um texto. Este texto, além de reforçar os conteúdos e de reforçar os conceitos essenciais, ele vem acompanhado de vários links que permitem o quê? Permite acesso a sites, softwares e aplicativos que são úteis para que possamos criar as imagens, as figuras das nossas buyers personas. Outra característica interessante desse material que já está disponível para vocês são listas de perguntas que podem ser feitas para definirmos o perfil do nosso consumidor. Professor, eu preciso fazer todas aquelas perguntas? Não. Há um conjunto em torno de 100 perguntas apresentadas para vocês. Algumas delas são mais importantes de acordo com o perfil do negócio onde você atua. Pode ser mais interessante conhecer os desafios de um profissional que está se encaminhando na carreira, se você, por exemplo, tem bens e serviços para esse profissional, do que seria os desafios se o seu consumidor, por exemplo, é alguém cujo perfil é da terceira idade.
Note, as perguntas que vamos selecionar para definir o cliente da nossa organização, elas devem ser suficientes para que possamos responder as perguntas deste slide. Quantas perguntas? Tantas quantas forem necessárias, lembrando sempre que a maioria das pessoas não gosta de responder questionários. Então, ele deve ser grande o suficiente para obtermos as informações e enxuto o suficiente para que as pessoas estejam dispostas a responder. A partir deste momento, então, eu encerro este vídeo concentrado no que diz respeito ao conteúdo do encontro de hoje e recomendo que participem da nossa web para conversarmos sobre esses temas, tirarmos dúvidas, aprofundarmos ainda mais e acessem os materiais didáticos, os materiais complementares, para que vocês possam fazer as leituras, os exercícios e participar das tarefas que estão deliberadas. Para todos que prestaram atenção até aqui, bons estudos, professor Luciano, até a próxima.